Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está começando agora aqui na Boa Vontade TV o programa Viver é Melhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre um sentido que é fundamental para a nossa vida, para a nossa comunicação e que muitas vezes é deixado de lado, a audição. Você está conseguindo me entender? Teve dificuldade para compreender o que eu disse agora? Isso é para mostrar para você o quanto a audição é fundamental para a nossa saúde. E este é o tema do nosso programa Viver é Melhor hoje. Vamos falar sobre a importância da saúde auditiva. Quando falamos ou tocamos um instrumento, o som provoca vibrações no ar. Essas vibrações entram no nosso ouvido e batem como um tambor numa membrana bem fina chamada tímpano. As batidas no tímpano movimentam 3 ossos pequenos que temos no ouvido. O movimento deles estimula outras estruturas, como a cóclea, dentro do ouvido. O estímulo, após percorrer todo este caminho, chega ao nervo auditivo, que leva a mensagem até a área da audição no nosso cérebro. É um processo muito delicado e que é fundamental para a nossa saúde. Está ouvindo barulho de novo? Está vendo como isso atrapalha a sua compreensão, a sua comunicação? E é por isso que no programa de hoje a gente vai falar sobre a perda da saúde auditiva. Pessoas que aos poucos vão perdendo a capacidade de compreender os sinais de comunicação, da fala, dos sons, mas também pessoas que de uma hora para outra começam a perceber uma alteração. Um zumbido, um chiado, um apito. Você passa por isso? Conhece alguém na sua família que já apresentou esses sintomas? No programa de hoje vamos falar para você, amigo telespectador, para você, amiga telespectadora. E um sinal de alerta: o envelhecimento traz isso como consequência, a perda auditiva. Será que para todo mundo? Dá para evitar? Quem vai responder as perguntas no programa de hoje é um especialista no tema. Recebemos o Dr. Gilberto Ulson Pizarro, otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Agradeço aí a TV Boa Vontade, a você, Camila. E a gente vai tentar ajudar vocês a esclarecer um pouquinho na audição, que é um órgão muito importante aí, né? E que deixa as pessoas ativas aí por muitos anos. Você vai perceber o quanto uma audição que funciona adequadamente, de forma saudável, é fundamental não só para a sua comunicação do dia a dia, mas no envelhecimento, por exemplo, para as pessoas continuarem ativas, trabalhando ou exercendo atividades sociais, não entrarem no isolamento social, que é muito comum. Será que talvez esse não é o motivo do isolamento social de um idoso que você conhece? No programa de hoje falaremos sobre tudo isso e, claro, sobre os hábitos de risco dos dias atuais. Fones de ouvido o tempo todo ligados com volume muito alto, um risco que todos nós estamos correndo nos dias atuais quando temos este hábito. Muita coisa para falar no Viver é Melhor de hoje, contando com a sua audiência. Por isso, ligue para a gente ou escreva 0310 07 940 ou boavontade.com/TV, o nosso portal na internet, em que você pode, além de mandar a sua participação, acompanhar também a nossa programação em tempo real, com a melhor qualidade de áudio e de vídeo. Acesse sempre boavontade.com/TV. E nós vamos agora a um momento de estudo aqui na nossa programação, um momento de reflexão, que essa é a forma como nós sempre fortalecemos a nossa saúde, a partir do equilíbrio espiritual. Nós convidamos você hoje ao estudo do Evangelho de Jesus, o Cristo ecumênico, portanto universal, o divino estadista. Na passagem do Evangelho que nós encontramos hoje aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Do amor ao próximo. E disse o educador celeste: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz o sol levantar-se sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque, se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não o fazem assim os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
passagem do Evangelho como um alerta sobre o motivo do nosso estudo de hoje, que é a harmonia familiar. Nós sabemos que conviver em família é muito desafiante, é muito desafiador. Nós temos ali pessoas que se amam, que estão ligadas por laços físicos, mas também laços emocionais, laços sociais, laços espirituais, mas nem por isso deixamos de ter nossas diferenças, nossas desavenças, nossos conflitos. Você com certeza que nos assiste já teve algum momento em que não concordou com algo que uma pessoa que você ama muito teve, uma atitude que essa pessoa teve. E mesmo assim, passou por essa dificuldade, passou por essa divergência. E é assim que nós devemos agir mesmo, porque por mais difícil que seja, nós fazemos apenas a nossa obrigação. Não que seja uma carga pesada para carregar um fardo. Não, mas se Jesus aqui nos chama a agir dessa forma com as pessoas que não gostam da gente, com as pessoas que muitas vezes não concordam com o nosso jeito de ser, imagina como é que nós devemos agir com as pessoas que estão sempre ao nosso lado. Já passou por uma situação em que parece que a gente cuida melhor das pessoas que estão fora da nossa casa, a gente trata melhor o nosso vizinho do que os nossos próprios entes queridos? Muitas vezes isso acontece sem que a gente se dê conta do quanto estamos magoando essas pessoas e perdendo a oportunidade de promover a união familiar. Por isso, é fundamental que nós ajamos sempre desta forma, com amor, com respeito, com solidariedade, porque esse é o nosso papel. A gente não pode esperar que as pessoas ajam desse jeito com a gente se a gente não age da mesma forma. Não adianta esperar que nos compreendam, que nos aceitem, que nos ajudem, se nós também não estivermos sempre prontos a agir dessa forma. E viver em família é assim mesmo, é no dia a dia, é nos pequenos momentos, nas pequenas tarefas diárias, os pequenos hábitos em família que a gente constrói essa convivência harmoniosa. E quando a gente fala, por exemplo, de saúde, sempre dá muita discussão. A gente está sempre pegando no pé de alguém que precisa fazer algo melhor, ou a gente mesmo tem que melhorar. E, doutor, saúde auditiva é um desses problemas, uma dessas perdas que as pessoas só dão atenção de verdade para os exames, para o controle, quando alguma coisa dá errado. O senhor percebe isso no dia a dia? A gente percebe com muita frequência, né? Nós vivemos numa cidade aí que é poluída sonoramente, então essa poluição sonora ninguém presta atenção. E isso vai fazer com que a perda auditiva vá se aumentando e vai tendo mais pessoas com esse tipo de perda auditiva, né? E os hábitos, né? Hoje em dia, o estímulo sonoro ele é usado na infância de forma muitas vezes até exagerada, né? Na adolescência isso vai se intensificando, né? E esse vai gerando no futuro já pessoas que partem de uma perda auditiva muito cedo, né? Então, a chance dessas pessoas já terem uma perda é maior. Além da nossa população estar envelhecendo, né? Então, ter um aparelhinho auditivo dentro do Brasil vai virar uma coisa comum, né? Já é uma coisa que até o governo, em alguns planos, já tem doado aparelhos, visto aparelhos, porque é uma pessoa ativa, né? A gente perdeu aquele senhorzinho ou senhorinha que ficava sentado na cadeira porque ele se aposentou. Né? Hoje em dia ele está ativo e às vezes até economicamente ativo. Né? E às vezes por uma dificuldade de audição acaba sendo isolado ou tirado de suas funções. Ele é isolado, tirado, né? E é um isolamento cruel, porque às vezes ele está no meio da família, né? Você estava comentando de família, junto da família, ele está sentado lá, mas não está participando do que está acontecendo, porque a maioria da nossa comunicação é oral. A maioria das coisas a gente fala, né? Então, o falar, a pessoa fica só entendendo por gestos, por coisas, mas gera um isolamento, né? E a gente tem um hábito, hoje em dia, de estar vendo uma televisão no meio da família. É onde a família se reúne, na verdade, às vezes é muito ao lado da TV ali, né? E essa pessoa, ou ela escuta num tom que ninguém consegue, um volume muito estupendo, alto. Aí incomoda as pessoas, porque o som alto ele é incômodo, né? Ou abaixa-se o som e ela fica sentada ali fingindo que está acompanhando, que está interagindo, né? A gente sabe que essa interação é importante até para o sistema nervoso, para a pessoa ser uma pessoa ativa, né? Afastar Alzheimer, que são aquelas doenças mais pesadas, tudo. O que a neurofisiologia fala para a gente? Tem que ter atividade. E atividade intelectual. É um estímulo importante. E esse estímulo que a maioria dos estímulos entra pela audição. Se você for ver, assim, 90% do que a gente aprende é via auditivo. O doutor Gilberto, então, já mostrou para você a importância de dar atenção a esse tema. E ele já trouxe um alerta, não é só quando a gente está pensando em envelhecimento, não. Hoje, cada vez mais cedo, os problemas estão aparecendo.
No próximo bloco nós vamos saber então quais são os fatores de risco para a perda auditiva, o que pode ser feito desde a infância para diagnosticar problemas logo do nascimento. Mande para a gente também a sua pergunta, participe mandando as suas dúvidas, 0310 07 940 e participe também do Momento Ecumênico de Preces, a nossa tradição aqui na Boa Vontade TV, de hora em hora, de fazermos a nossa meditação e de levarmos o nosso pensamento ao Pai Celestial. Ligue, participe, a gente volta já já. O tema do programa Viver é Melhor de hoje é saúde auditiva. Nós estamos conversando com o nosso convidado, o Dr. Gilberto, sobre a importância de manter o nosso ouvido funcionando bem. Claro que não é só o ouvido, é uma composição, é um processo que é muito amplo. Doutor, explica pra gente de uma forma assim simples, resumida, porque eu sei que é bem complexo, como é que funciona o nosso ouvido, como é a composição dele? Então, o ouvido ele é feito para transformar uma onda, que chama sonora, numa onda elétrica. Então, é isso que o ouvido faz. E essa onda elétrica, no cérebro, tem uma parte que ele vai interpretar. Então, toda a parte mais externa do ouvido, que a gente chama da orelha, ouvido médio, ouvido interno, toda essa parte, ela só faz transformar um som. Faz a conversão. Faz a conversão, tá? Tanto que tímpano, ninguém lembra, mas é um instrumento musical, onde era muito grande um tambor, a parte da frente é muito grande e a parte de baixo é pequenininha. Isso é o que faz mecanicamente a onda bater no começo desse tambor e fazer uma força muito grande embaixo. E esse órgão especial que chama cóclea, a única coisa que ele faz é transformar isso em eletricidade. Então, depende onde bate essa onda, ela vai transformar numa eletricidade. Aí a cabeça vai interpretar esse som, tá? Mas ela só não interpreta, mas como ela comunica com outras coisas. O que eu quero dizer? Se é um som agradável, se é um som irritativo, se é teu filho pedindo ajuda e é uma tensão maior, né? Você pode estar na multidão, se teu filho falar, você está falando, você está falando mais alto, porque esse reconhecimento é uma coisa importante para a gente. Então, esses reconhecimentos, assim, é muito importante. Quem faz isso é a cabeça, tá? Na verdade, então, quem escuta é o cérebro? Quem escuta é o cérebro, né? O ouvido, ele só transforma numa onda elétrica, tá? Tanto que as dificuldades auditivas, elas são de duas maneiras, às vezes pelo volume, às vezes pelo entendimento. Essas do entendimento é que causa mais dificuldade. Alguns problemas de audição já podem ser percebidos, diagnosticados logo nos primeiros dias de vida. A gente vai falar sobre isso agora. Cuidados auditivos na infância. Doutora, a gente sabe que no nosso país, já desde o ano 2000, já existe uma lei que obriga as maternidades e hospitais a fazer um teste de audição nas crianças, que a gente chama de teste da orelhinha. Sim. O que esse teste visa? O teste da orelhinha, ele é visado, é uma triagem que a gente diz auditiva. Triagem é identificar as crianças que têm perda, né? E identifica um pouquinho mais. Tem algumas crianças que podem não ter perda, que também dá negativo o teste, na verdade, né? A resposta dele é não passou, tá? Quando não passa esse teste, é aconselhável a criança fazer outro teste em seguida, para ver se aquele teste realmente não passou. Se esse teste não passar, aí a gente faz exames mais específicos. Nesse primeiro momento, a gente tem coisas simples até, como o resto daquele líquido que fica da mãe dentro da orelha da criança. É uma coisa simples, a gente lava, limpa a orelha, aí a criança não teve nada. Mas a gente consegue identificar as crianças. Por que é importante identificar a criança? Porque quanto antes eu entrar com estímulo, eu estou formando aquele nervo. Então, aquela criança tem possibilidade de ter alguma audição. Quanto mais tempo eu demorar para identificar isso, aquele nervo forma sem estímulo. É como se eu tivesse engessado um braço, ele vai ficando fininho. Aquele nervo não vai formando, tá? Então, a gente sabe que se eu conseguir estimular a criança mais cedo possível, próximo dos 6 meses, eu já consegui um estímulo, eu consigo formar o nervo e essa criança vai ter alguma audição. Às vezes não é a melhor do mundo, mas vai ter algum tipo de audição. É possível que uma criança que nesse exame tenha tido um funcionamento correto, que nos próximos meses ela apresente alguma dificuldade de audição? Isso é mais raro, porque esse teste que eu te falei, ele é feito de uma forma para pegar realmente todo mundo, né? É um teste que ele dá mais falso positivo, ele dá mais falso positivo, que a gente chama num teste. Ele pega mais gente do que tem mesmo, tá?
Algumas doenças muito específicas e raras, lemonias, tal, a criança vai ter perda depois desse período, né? Tem algumas doenças que elas iniciam depois, mas normalmente esse teste ele cobre de uma forma muito boa todas as crianças. A gente vai agora falar sobre quais são os fatores dos dias atuais que podem prejudicar a saúde auditiva. Fatores de risco. Bom, vamos partir para fazer uma pergunta a partir logo da infância. A gente sabe que, por exemplo, crianças têm com muita frequência infecções, otites e esse tipo de problema. Isso pode ser um fator de risco para a perda auditiva? Isso pode ser, mas assim, o fator de risco que a gente determina mais intenso não são essas infecções, porque no período de 8 meses a mais ou menos 1 ano e 1 mês, a criança tem infecções de ouvido por perda de imunidade. Então, a maioria das pessoas vão ter uma dor de ouvido nessa idade. E a gente vê que a perda auditiva não é tão grande, só se infecções muito fortes, muito grandes, que não teve imunidade, que geram essa perda, né? Os fatores de risco vão ser mais prematuridade, quando a criança é prematura, história familiar. A história familiar é uma coisa bem presente aí nos riscos auditivos, né, que a gente tem. A internação precoce em UTI, aquelas crianças que não nascem bem e ficam naquelas incubadoras, ela abrir e fechar a porta, tudo aquilo são barulhos extremamente altos e a gente vai tendo perda de audição naquele tipo de criança, e as malformações, onde você vê que tem realmente problemas de vários órgãos, não só do ouvido, né? Depois de um certo tempo, a gente já começa a ver outro tipo de exposição, que é a exposição a muito barulho. Você falou de São Paulo, por exemplo, que é poluída sonoramente, mas há outros barulhos que a gente se expõe. Brinquedos, fones de ouvido, realmente prejudica a nossa audição? Prejudica. A audição e o som, ele tem uma característica muito importante, que para você diminuir um pouquinho do som, você tem que diminuir muito a força daquele som, né? Então, você está com esses brinquedos, muito nível sonoro muito elevado, vai 80 decibéis, 90 decibéis, né? E a criança ser exposta àquilo por muito tempo, ela começa a ter perda auditiva, tá? O adulto que fica usando o fone hoje em dia, né, que a gente estava até fora do ar aqui comentando um pouquinho, que ele tem aquele fone de ouvido desde manhã até a noite, né? Ele está tentando fugir daquele barulho infernal de estar dentro do metrô, de estar dentro de um ônibus, de ter muita gente falando, né? E só que ele está ouvindo aquele som acima do barulho da cidade. Quer dizer, ele está potencializando, além do barulho da cidade, algo mais a música, e o ouvido vai sendo prejudicado, né? Principalmente aquelas pessoas que usam aí os aparelhos não regrados, que não tem aqueles selinhos de metro, que não tem aquele código que definem até tantos decibéis, o aparelho pode funcionar, né? A gente vê o pessoal usando coisas que não tem nenhuma regulação e aí ele pode chegar a sons muito altos, né? O maior problema que a gente está tendo na adolescência são um negócio chamado pancadões, né? Não sei se você já ouviu falar, são carros feitos só de som, né? Que fecham e quando você tem um som muito alto, o tempo de exposição é muito pequeno. Então, para ter uma ideia básica, assim, um som 80 decibéis, eu consigo me expor até 7 horas diárias, 8 horas começa a ter lesão, tá? Um som a 100 decibéis, que é 20 decibéis a mais, o tempo de exposição é por volta de 5 minutos. Então, de 8 horas para 5 minutos em 20 decibéis. É o tempo de uma música. É o tempo de uma música, você já começa a ter lesão. Então, quando você pega um carro daquele na orelha da pessoa, numa festa que dura 3, 4 horas, ela sai com o ouvido zumbido, aquele zumbido já é um tipo de perda. Se ele for repetindo aquele zumbido, rapidamente aquele ouvido vai perder totalmente. A gente no próximo bloco vai saber se esses hábitos de convívio social já estão sendo motivos realmente para perda de audição. Quando é que a pessoa começa a perceber isso? Por exemplo, os jovens não percebem nenhuma diferença. Será que o efeito então é cumulativo? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Antes de encerrar esse bloco, eu trago para você uma sugestão de leitura. Nós vamos falar hoje, mais ainda no programa, sobre a importância do convívio familiar, que tem sido tão desafiado nos dias atuais. A convivência, pouco tempo. Nós trazemos então, como sugestão de leitura, o livro Reflexões da Alma, de autoria do jornalista Paiva Neto. Nessa obra nós encontramos textos, mensagens que falam sobre os assuntos do nosso cotidiano. Situações que você enfrenta, que seu pai enfrenta, que sua mãe enfrenta.
Mas aqui nós vemos sempre uma forma fraterna de abordar essas dificuldades que nós temos e, claro, de uma forma ecumênica, visando trazer sempre soluções. Não adianta a gente ficar só apontando os erros, a gente tem que procurar realmente soluções para os nossos desafios. O jornalista Paiva Neto traz aqui, então, na página 228, uma mensagem que acrescenta mais uma alternativa de solução para que nós consigamos promover um bom convívio familiar. Nós dedicamos isso a você que está nos acompanhando. Afirma então o autor. Apesar de tantas diferenças humanas, abrir aspas, mesmo no verdadeiro Éden, que almas generosas conseguem edificar no seio das famílias, fechar aspas, o incentivo é, como igualmente instrui Emmanuel, abrir aspas, um cântico de solidariedade incessante, a bondade, uma fonte inesgotável de paz e compreensão, a gentileza, a inspiração de todas as horas, o sorriso, a senha de cada um. E a mensagem permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste, Jesus, nos legou. Fechar aspas. Que nós consigamos, então, agir com gentileza, com paz, com bondade, dentro da nossa casa. Ali é o primeiro lugar que nós devemos exercitar o que há de melhor em nós, e sempre com um sorriso, que é a forma como nós conseguimos estabelecer um primeiro contato com as pessoas, com simplicidade, com sinceridade e, claro, sempre com respeito. Vamos continuar pensando sobre saúde auditiva e saúde da família aqui no programa Viver é Melhor, contando com a sua audiência. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. O programa Viver é Melhor continua aqui na Boa Vontade TV. Hoje falamos sobre saúde auditiva. Nós estamos também convidando sempre o amigo telespectador para mandar pergunta. E quem mandou foi a Cláudia Daniele Lima Merlim, de São Paulo, capital, acompanhando a nossa programação. Olá, Cláudia, obrigada pela dúvida. A gente responde daqui a pouco aqui no nosso programa, tá bom? Continue na nossa audiência. Nós vamos agora falar um pouco sobre quais são as formas de perceber, de diagnosticar esses fatores, essa perda auditiva no nosso dia a dia e também quais são os principais fatores que levam a esse desenvolvimento tão ruim para a nossa saúde. Causas das perdas auditivas. Doutora, a gente falou no bloco anterior sobre o som muito elevado. Esse realmente já tem sido um motivo de perda auditiva nos dias atuais? Sim, né? O som muito elevado ou a exposição à poluição sonora começa com que essa perda começa a aparecer mais cedo, né? Então, a gente tem entre 45 anos aí um início da perda, que a gente vê que começa a aparecer mais cedo com essas exposições, tá? Exposições mais graves aparecem até em jovem, por exemplo, né? Essas coisas de acima de 100 decibéis, ficar mais do que 5 minutos, você já vê no jovem alterações auditivas mesmo. E há como medir essa perda auditiva? Há graus diferentes? Sim. A gente mede por frequência, que chama audiometria, tá? Então, a gente mede em cada frequência e vê o volume que essas frequências têm, que é os decibéis. Isso dá um gráfico, né, que o médico analisa. Normalmente é o médico otorrino que vê esse tipo de situação, né? E, além disso, a gente vê a pressão interna do ouvido lá através da impedanciometria, uma pressão do ouvido médio, que também vê se tem catarro, secreção, se tem alguma coisa de doença que não seja só exposição a ruído, né? Agora, a tendência do ouvido é ele realmente ir escutando menos, né? O envelhecimento, então, é um fator que causa perda auditiva? Causa perda auditiva. Invariavelmente, todo mundo vai ter um pouco? Todo mundo tem perda auditiva. Raríssimas pessoas que não têm a perda auditiva. Ela não é notada no início, nos 40 anos. A perda auditiva ela é notada a partir de uns 60 anos, por aí que a pessoa começa a sentir mais essa perda. Por quê? Porque no começo ela perde, mas é uma área em que os sons são altos e não é a área da comunicação. Ela só sente mesmo a perda quando afeta a área da comunicação. A aí conversa a pessoa, diária, conversa o diária, o telefone, os objetos de atenção do dia a dia, né? E começa a se comunicar usando o resto, então também isso arrasta um pouquinho, porque ela usa as outras informações visuais, táteis, né? Mas você vê que a pessoa vai começar a fazer coisa errada, pede uma coisa, entende outra, né? Acha que está até às vezes fazendo isso, está falando de convívio familiar, né? Isso dentro da família é muito difícil, porque
Você está no dia a dia fazendo aquela coisa normalmente, rotineira, e de repente a pessoa começa a fazer coisas erradas, né? Você fala, o que está acontecendo aqui? Eu peço para você fazer uma coisa e normalmente gera briga, né? E a gente esquece que não, tem que ver se não está escutando direito, se Então, um problema de realmente saúde está na base. entendendo o que está sendo pedido, né? Porque a audição também ela pode não só perder o volume, mas o entendimento, que é uma parte muito ruim, porque aí a pessoa começa a fazer coisas que ela acha que é por ali, né? Eles têm quadros lá que brincam, né, com perda auditiva, lá, com uma velhinha num banco, que fala uma coisa e entende outra, né? Na verdade, isso acontece em casa, e aí eu acho que a paciência e observar isso é importante. Há doenças que podem trazer a perda auditiva? Sim. Existem doenças infecciosas, que são as mais comuns, tá? Existem doenças específicas, né? Das mais comuns, existe uma que chama otosclerose, tá? Que é uma doença que a pessoa, a partir dos 13, 14 anos, já pode iniciar com uma perda auditiva. Né? A gente vai entender agora, então, como é que dá para perceber essa perda e como é que o especialista faz a confirmação dessa situação. Sintomas e diagnóstico. Doutora, a pessoa que tem a perda auditiva consegue perceber alguma diferença? Percebe, inicialmente leve e normalmente não afeta o dia a dia, então acaba levando, né? Agora, existem alguns sinais bem específicos. O zumbido ou a tontura, quando aparecem associados, normalmente já faz procurar um médico antes, tá? Esses dois sintomas podem ou não estar associados à perda auditiva, mas muitas vezes estão, tá? O que a gente nota muito e pede para as pessoas notarem é se elas não estão aumentando os volumes das coisas, né? Hoje em dia tudo tem volume, então você pega a televisão, você olha lá quanto volume você está pondo, né? Então, dá uma olhadinha se de repente o teu volume não está mais alto, né? Não numa situação de ter muito barulho, né? Que a gente até estava falando um pouquinho aqui fora, se está muito barulho, você aumenta para superar aquele barulho. Mas, normalmente, as pessoas vão aumentando esses volumes, como existe uma escala, né? É um jeito mais simples de você perceber que aquela pessoa está errada ou não está, né? Ou simplesmente a comunicação vocal, é o telefone que a gente mais tem a comunicação, que lá não tem visualização de nada, não tem gestos, não tem nada, você só está usando o seu ouvido, né? Então, o telefone é uma das coisas que também faz perceber que a audição não está tão boa, a pessoa acaba trocando, normalmente de lado, depois troca o telefone, depois que ela vai no médico. Mas essa sequência aí de coisas que a gente vê que vai tendo dificuldade, né? Com um pouquinho a gente vai notando que ela vai aos pouquinhos até chegar numa dificuldade importante. Como eu te disse, ela começa a perder com 45 e às vezes ela nota perto dos 60, né? Então você vê que é uma coisa bem lenta, né? São anos até a pessoa se conscientizar que realmente o ouvido já não está escutando tão bem. E aí, quando a pessoa chega no consultório, nessa hora, você faz aquele exame de audiometria, que o senhor falou? Isso. Primeira coisa é examinar físico, né? Uma causa bem simples e mais comum é a cera. A cera no ouvido tampa o ouvido de muita gente e chega, não estou escutando, ou dói até um pouquinho quando ela fica dura, né? Então, a cera de ouvido acho que é o primeiro passo que o médico já examina e muitas vezes já resolve e acaba nem fazendo exame. Então, parece uma coisa muito simples que resolve fácil, e resolve esse mesmo fácil. Aí, depois disso, a gente precisa de um exame que chama audiometria. Esse exame é básico, sem ele a gente não consegue quantificar e ver, porque as doenças dão curvas diferentes. Então, você sabe se aquilo é da idade, pelas curvas que dão audiometria, ou de outro motivo, né? Então, é um exame bem importante para a gente fazer. A gente, no próximo bloco, vai falar mais sobre isso e sobre como tratar as pessoas que estão tendo a perda auditiva. Peço licença ao nosso convidado, porque nós vamos agora a um momento de estudo aqui na programação da Boa Vontade TV, que é a base da saúde espiritual. Aqui no Viver é Melhor, nós sempre ressaltamos que você deve pensar na sua saúde do ponto de vista completo, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E quando a gente fala em saúde da família, em convivência familiar, é também no campo da saúde espiritual que nós devemos investir. Se todos estiverem equilibrados, fortalecidos, se sentindo amparados, compreendendo que nós devemos passar pelas dificuldades porque as famílias estão unidas para um objetivo maior, não estão ali todos juntos em vão. E é por isso que nós devemos sempre fortalecer essa compreensão do compromisso familiar. Trazemos hoje na nossa
indicação de estudo aqui no programa, o livro Reflexões da Alma, de autoria do educador Paiva Neto, e é para falar sobre o seu dia a dia, para falar sobre o que você passa na sua vida. Por isso, tenha você também o seu exemplar do livro Reflexões da Alma. Dê de presente para os seus familiares, vale a pena investir nesse conteúdo de qualidade. E nós encontramos aqui nas páginas 222 e 223 uma reflexão que fala também sobre o convívio familiar. Dedicamos a você que nos acompanha. Encontramos então aqui, de autoria do jornalista Paiva Neto, esta mensagem. Como ensina Emmanuel, abre aspas, quando as lições do Divino Mestre ressoam dentro de um templo familiar, as pequenas dificuldades que, vez por outra, prejudicam a paz doméstica, cedem lugar à felicidade comum. Fechar aspas. Prossegue o jornalista Paiva Neto. Ora, tem toda a razão o notável mentor celeste, porque o poder do Cristo se esmera por revelar-se em especial, abrir aspas, nos ambientes em que são congregados espíritos com dívidas kármicas a serem, com o passar do tempo, quitadas. Fechar aspas. De preferência, sob os auspícios do amor fraterno, definido por João de Brito como, abrir aspas, sublime impulso de Deus, energia que move os mundos. Fechar aspas. A reencarnação não é, pois, medida punitiva estabelecida pelo Criador contra suas criaturas. Pelo contrário, trata-se de nova oportunidade para que, um dia, segundo completa Emmanuel, abrir aspas, os que se odiavam, convencidos dos prejuízos da mágoa e do rancor, passem a procurar um caminho novo, o do entendimento, até que caiam as muralhas das desavenças, permitindo assim que o sol da paz passe a brilhar onde reinava a escuridão. Fechar aspas. E é isso que nós vemos todos os dias em tantas famílias, em tantos grupos de convivência. Pessoas que se amam e que estão unidas ali para vencer dificuldades, karmas, ligações que foram desenvolvidas antes mesmo dessa existência, porque nós estamos corpo, mas somos espírito, como alerta sempre o Criador da Boa Vontade TV. E foram compromissos assumidos em espírito. Nós devemos pensar sempre nesta importância para não deixar de lado essas pessoas que fazem parte da nossa felicidade. E então, quando nós somos mais perseverantes, mais pacientes, mais amorosos, o ódio dará lugar ao amor. Os conflitos darão lugar à paz. E a tranquilidade de espírito que cada um de nós vai sentir, nada no mundo poderá substituí-la. Não poderemos comprar essa tranquilidade com dinheiro algum nessa existência. Por isso, vale a pena investir no convívio familiar harmonioso, com base nas lições de Jesus, que é o que você encontra aqui no livro Reflexões da Alma, de autoria do educador Paiva Neto. Tem o seu também ligando agora 0310 07940. E nós vamos agora aprender mais com o autor desta obra, o jornalista Paiva Neto traz para você, para sua família, uma mensagem de paz, de esclarecimento e de fortalecimento espiritual. São 58 anos de comunicação 100% Jesus. Estamos nesse momento de meditação, de tranquilidade aqui na programação da Boa Vontade TV, no Viver é Melhor. E este é um hábito de saúde, acima de tudo, independente da sua tradição religiosa, ou mesmo você que não segue nenhuma tradição específica, mas que acredita no trabalho, na vida, acredita no amor, na ética, na família. Todos nós acreditamos em algo que nos dá força, que nos ajuda a continuar lutando. E nesse momento de prece, é isso que nós queremos fortalecer no nosso coração, elevando a Jesus, o Educador Celeste, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. E convidamos você a beber também da água fluidificada, essa tradição pioneira da mídia da boa vontade. Desde o final da década de 1940, o radialista Alziro Zarur convidava os seus ouvintes que colocassem ao lado do rádio, durante o momento ecumênico de preces, um copo, uma garrafa com água, para que essa água, que já é fundamental para a saúde do corpo, se tornasse também, naquele momento, um instrumento de equilíbrio para a nossa alma, recebendo
as bênçãos, os fluidos curadores. Então vamos agora juntos beber da água fluidificada. E a você, amigo telespectador, a sua família, a força deste mantra sagrado que aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Essa é a prevenção que nós devemos promover no nosso cotidiano, colocando em prática as lições de amor, de fraternidade, de respeito, que podem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida, não apenas na área religiosa, mas sempre tendo Jesus como referência para a vida, para a educação, para o trabalho, para a saúde, para a convivência familiar. Então nós vamos agora em busca dessas soluções, dessa vivência mais fraterna, tentar trazer mais felicidade para o nosso dia a dia que já é tão cheio de desafios. E ter informação também é fundamental. Quando nos sentimos preparados para enfrentar as dificuldades, nós conseguimos reagir melhor. Por isso, o Viver é Melhor traz sempre para você entrevistas e conversas que trazem para você também informação de qualidade. Hoje falamos sobre perda auditiva e quais são os fatores que levam a essa perda. Estamos conversando com o Dr. Gilberto, que apresenta para a gente hoje a colaboração nesse assunto, o Dr. Gilberto Wilson Pizarro, otorrinolaringologista. Doutor, antes de continuar a conversa, vamos esclarecer as dúvidas das nossas telespectadoras. Agradeço mais uma vez a Cláudia Daniele Lima Merlim, de São Paulo, capital, que pergunta o seguinte, doutor. Ela está há 3 meses com um zumbido no ouvido e às vezes também sente dor. Quer saber se isso poderá se agravar, qual o motivo deste zumbido. Ela conta que é ansiosa, toma medicamento, faz 3 meses que está fazendo um tratamento e quer saber se o zumbido tem relação com o tratamento para a ansiedade. O zumbido de 3 meses é uma época ainda boa para investigar, porque ele provavelmente ainda não é uma causa do ouvido, tá? A gente não sabe os medicamentos que ela está tomando, então não sei se realmente esses medicamentos podem ou não gerar zumbido. Alguns né? podem. Alguns podem gerar zumbido. Agora, ela tem um fator de ansiedade aí que pode potencializar esse sintoma. Ela sentir muito mais, afetar muito mais o dia a dia dela, pela ansiedade tem um barulhinho lá, chateando ela ou o dia inteiro ou algumas coisas. É importante que ela vá logo fazer um exame de audiometria, ver se não tem cera no ouvido primeiro, coisas mais simples que dão um zumbido, e fazer essa audiometria. Se for do medicamento, essa audiometria vem meio específica. A gente consegue identificar porque o tipo de perda é diferente do medicamento, de uma perda pela idade ou outras coisas que ela tenha lá. Né? Então, esse exame é muito fundamental para a gente conseguir dar para ela um parâmetro, alguma coisa. E é importante que ela vá logo, né? Porque a maioria dos zumbidos tratados antes dos 6 meses, eles têm uma porcentagem de cura maior, né? Porque o zumbido ele inicia no ouvido e depois ele é jogado lá para a cabeça. Se a gente conseguir tratar ele enquanto está no ouvido, antes de jogar para a cabeça, a gente consegue tratar muito mais fácil, tem mais remédios, tem muito mais chance dela curar. Então, se ela não for buscar um tratamento logo, pode se agravar sim. O importante é que ela procure logo. Pode se agravar e pode ficar uma coisa aí por anos na vida dela, aí se ela não tratar direito. Se não tiver relação com o medicamento, a audiometria consegue dar um sinal de qual pode ser o fator de causa? Dá um sinalzinho, tá? A audiometria tem vários tipos de curvas, mas aí é o otorrino que tem que dar uma olhadinha. Ele olhando, ele vai ver o que cada um chama atenção. Cláudia, muito obrigada pela sua pergunta. Fica aqui, então, esclarecimento para a sua dúvida. Procure logo um especialista para que você consiga receber uma melhoria na sua saúde. A gente vai agora falar sobre mais um fator importante quando a gente fala de perda auditiva, que é saber quais são as opções para melhorar a saúde de quem já teve essa perda. Opções de tratamento. Bom, doutora, a gente falou um pouco sobre quais são os fatores de risco, como é que essa pessoa começa a ter alguma dificuldade no seu cotidiano, confirmada a perda auditiva. O que é que essa pessoa tem de alternativa para reverter essa perda ou para melhorar a qualidade de vida? Então, a gente primeiro tem uma orientação básica alimentar, que tem 2 produtos que ajudam a piorar mais a perda auditiva, que é o excesso de açúcar e o excesso de cafeína. Né? Então, são 2 coisas que normalmente a gente acaba tirando. E a pessoa mais idade, quanto menos usar isso, melhor para aquela perda começar mais tarde, né? Não chegar a iniciar tão cedo assim. Tirando esses alimentos, a perda diminui? A pessoa começa a escutar melhor? Ela evita a progressão, evita que aumente essa perda,
tá? A perda auditiva, hoje em dia, tem a prótese auditiva, que é o aparelho de audição, né? Que é uma coisa que todo mundo vai acabar usando, como depois dos 45 a vista fica curta e você põe o óculos para perto. Tá? Então, o aparelho auditivo vai ser uma coisa frequente de vocês verem. A gente tem já o governo, em alguns pontos, já fornecendo esses aparelhos auditivos, porque essas pessoas são, hoje em dia, ativas e economicamente também ativas. Então, é interesse do Estado que essa pessoa continue colaborando com o que ela sabe para a gente evoluir, né? Então, a perda auditiva, o uso do aparelho vai ser uma coisa cada vez mais frequente. O aparelho tem evoluído muito, né? Hoje em dia, a gente tem aparelhos que têm, por exemplo, Bluetooth, que é aquela situação que está todo mundo na sala, a TV está muito alta, ninguém escutando, aquela pessoa vai ter o volume dela da TV independente, por exemplo, de todas as outras pessoas da sala. Ela pode fazer isso com som, com celular, com tudo hoje em dia, por exemplo, já joga com um aparelho auditivo. Então, ele tem uma gama cada vez maior. A única diferença do som é que ele é um som para a fala humana. Então, ele não pega detalhes de uma música, não pega outros detalhes de som, né? E muitas vezes, quando a pessoa não entende, a gente filtra o som para entrar só a fala. Então, a gente tira, exatamente. Quando a pessoa tem aquela perda de não entender, o aparelho auditivo ele tem filtros, né? Então, você tira, por exemplo, o barulho do ventilador, do ar-condicionado, os barulhos externos, para quando a pessoa estiver falando, só ficar realmente a entrar o barulho da voz, né? Então, ela vai ter esse contato com a audição, diferente um pouquinho do que era normal, né? Ela vai ter que ter um cuidadozinho a mais com a parte de limpeza de ouvido, porque você acaba pondo algo dentro do ouvido, isso gera um pouco mais de cera, gera um pouquinho, às vezes, de umas crostinhas, que a gente chama de eczema, né? Então, a cada 3 meses, 4 meses, quem usa um aparelho auditivo, às vezes, volta no otorrino para ter que fazer essas limpezas, né? E ajuda bastante. E insere a pessoa de novo aí no dia a dia, né? Na conversa com familiares ou no trabalho, se ela já estiver trabalhando ainda, né? Então, você vê que a pessoa consegue ajudar as outras pessoas ainda com um aparelho auditivo, que vai ser uma realidade, né? Hoje em dia era visto como um negócio assim, de outro mundo, né? E todo mundo acha que o Brasil, pelo envelhecimento da população, é um país que potencialmente vai aumentar muito o número de aparelhos auditivos. Existe cirurgia para reverter perda auditiva? A cirurgia ela é para casos bem específicos, né? Por exemplo, tem uma doença chamada otosclerose, que quando ela só da janela, existe uma prótese que você tira o ossinho e põe a prótese. A pessoa volta a escutar de novo, tá? Mas a cirurgia é limitado a alguns casos, né? O que tem de mais moderno em termos cirúrgicos é uma coisa que chama implante coclear, que eles falam ouvido biônico aí, né? O ouvido biônico, ele é usado em situações ainda muito específicas, né? Então, alguém que nasceu sem, às vezes, audição, aí você vai estimular o nervo. Aquela perdas, por exemplo, por meningite, né? Que ela calcifica depois de um certo tempo, então, às vezes, já se põe um implante coclear. Antigamente, ele era 2 eletrodos só dentro da cóclea, hoje em dia já se põe 20 eletrodos pelos tamanhos. Então, hoje em dia, você conversa com uma pessoa com implante coclear e ela consegue conversar praticamente quase normal. Ela perde um pouco da tonalidade, né? Ela fala meio monotônico, né? Então, parece que não tem muita emoção na voz, né? Não sobe, desce e tal. Mas você conversa normalmente com uma pessoa hoje em dia com implante coclear, né? E no Brasil já tem centros fazendo, já está bem avançado aqui também essa área. E a medicina cada vez mais tem procurado alternativas de tratamento, melhorando a qualidade de vida do paciente. Mas o que é que cada um de nós pode fazer no dia a dia para manter a saúde auditiva? Nós vamos falar sobre isso agora. Como manter a saúde auditiva? Doutor, o senhor falou aqui sobre a importância do cuidado com a higiene, até as pessoas que já usam aparelhos. Mas quem não usa aparelhos no dia a dia, como é que a gente deve manter a higiene do nosso ouvido? Isso. A parte externa, que a gente chama pavilhão, que é a orelha mesmo em si, assim, que o pessoal chama de orelha, essa parte ela pode ser limpa com aquelas hastes flexíveis, né? Dá para limpar por todas as dobrinhas externas. O buraquinho interno, quanto menos se mexer,
menos você produz cera, estimula aquele local a produzir cera. E se você puser alguma coisa, você acaba empurrando para dentro do ouvido, né? Então, aquela cera vai se acumulando e a pessoa vai ter uma perda por cera e vai normalmente em situações ruins, porque a cera normalmente derrete quando está com água. Então, quando está na praia, quando está na piscina, depois do banho. Então, é aquela coisa que a pessoa se sente muito mal e acaba, às vezes, procurando rapidamente um otorrino, né? Praticamente não pôr shampoo, sabonete, nada disso dentro do ouvido. Esses saponáceos, eles têm a função de tirar o óleo do corpo. Ele tira o óleo do ouvido, o ouvido interpreta isso como está faltando e ele vai produzindo bastante para compensar aquela falta que o sabão ou que o shampoo, né? As pessoas às vezes viram o ouvido lá para ver se cai mais água dentro, também é outro estímulo ruim. Porque nossa água normalmente é muito clorada, né? O cloro não é muito bom para a parte interna do ouvido. Então, a gente pede para evitar de deixar cair água, deixar sabonete, shampoo, toda essa parte, né? A criança proteger mesmo com a mão, a hora que está enxaguando um lado, depois enxágua o outro, né? O bebezinho pequeno todo mundo faz que põe a mão nos dois ouvidos, né? Depois cresce um pouquinho a gente esquece. Mas na hora que está enxaguando um sabão lá, protege um lado, enxágua aquele lado, protege o outro, enxágua o outro lado. São coisas simples que a gente consegue fazer que já ajuda bastante nessa parte. E, além disso, o som, né? Quanto menos som alto a gente escutar, mais lá na frente a gente vai demorar para ter a perda auditiva. Quanto mais a gente abusar do ouvido, sons mais altos, ficar exposto à poluição sonora, mais seu ouvido vai gastar, né? E isso vai piorar. Na alimentação, os dois fatores que influenciam é a cafeína e o açúcar, né? Essas duas coisas em excesso, que hoje em dia está comum, porque o açúcar ele é consumido assim sem indiscriminadamente. Indiscriminadamente, as coisas são mais gostosas, o açúcar consegue comer mais do que a gente comia antes, pelo próprio açúcar, como ele é feito hoje em dia. E a cafeína está distribuída no mercado de uma forma que antes não era tão frequente. Você tinha poucos produtos com cafeína, né? Hoje em dia você tem muitos produtos que têm cafeína junto, porque ajuda a tirar a sonolência de algum produto, ajuda a pessoa, está muito cansado, toma uma dose forte lá de cafeína lá e vai em frente, né? Então, a cafeína é uma das coisinhas que a gente também, se puder preservar, você estimula menos o ouvido e lá para frente você vai ganhar uns anozinhos mais de ouvido. E procure sempre o seu especialista para tirar as suas dúvidas. Doutor, muito obrigada pelas informações que nos trouxe no programa de hoje e convite para que volte sempre a viver é melhor. Eu que agradeço aí, Camila, pela oportunidade aí, está esclarecendo um pouquinho o pessoal, tudo, né? Que é uma coisa importante para o convívio das pessoas. E o objetivo é que a partir dessa conversa você procure seu especialista, porque há muitas outras perguntas que poderiam ser respondidas e você deve fazer as suas para o seu médico. Por isso, não fique demorando demais para marcar a sua consulta, procure logo o seu especialista. Nós conversamos com o Dr. Gilberto Wilson Pizarro, otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Agradecemos a ele, agradecemos a você que está na nossa audiência, mandando perguntas. A gente vai para o intervalo agora, a gente volta já já com Viver é Melhor para falar mais sobre saúde em família. Até já.